Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos ao segundo seminário Saberes e Práticas do Professor. Neste momento, nós iremos iniciar a primeira oficina do segundo CESP, com a professora Jaberlane Mello, professora mestra em Linguística, e nós queremos agradecer a participação de todos, em especial a professora Jaberlane, que é e que se dispôs a realizar essa oficina, ela que tem uma trajetória dedicada aos estudos, à pesquisa, envolvendo tecnologias na educação, gêneros digitais. Lembro de Jaberlane lá na graduação, né, com seus artigos sobre gêneros digitais, já desenvolveu uma série de formações nessa área e cada vez mais se envolvendo com essas discussões, e isso, no momento atual, só acrescenta, né, ao nosso grupo, às nossas interações. Então, desejamos assim, para vocês uma excelente experiência formativa, e aproveitem bastante da oficina, que certamente agregará a formação de todos. Nós também estaremos aqui participando da oficina, dando suporte à professora Jaberlane. Nós temos Tanise e Raquel como monitoras da sala. Elas vão estar aí no chat com vocês a todo momento, interagindo, auxiliando no que for possível, utilizando do espaço para informá-los com links, certo? E demais informações, mas também nós temos Cristian e Sabrina, que são membros do GESP, eles estariam como monitores na oficina sobre o PowerPoint com a professora doutora Liane, mas em função de algumas questões, né, a oficina foi cancelada, né, forças superiores que a gente não tem controle. Então, nós remanejamos aqueles que estavam na oficina sobre o PowerPoint, se quisessem participar desta oficina, uma vez que ocorreriam no mesmo horário. Então, agradecemos a compreensão de todos e passamos a bola. Né, professor Fábio, quer falar alguma coisa? A gente já pode passar o bastão aqui para a Jaberlane. Dar o bom dia novamente a todos, né, e desejar uma boa oficina, e dizer que nós estamos por aqui, também acompanhando. Então, é com você, minha querida. Boa sorte. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Só me confirmem se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. A gente tem que fazer esse teste, né? É de praxe. Desejar boas-vindas a todos, né, que estão participando do segundo SESC desde ontem, né, as palestras foram maravilhosas, participei também das duas, e esse evento que foi pensado com muito carinho, né, especialmente pelos professores Fábio e Luana, e nós estamos aqui no objetivo de contribuir um pouco, né, a gente vai mostrar, fazer uma espécie de tutorial, né, porque é uma oficina, como nós poderemos utilizar essas duas ferramentas, mas um dos objetivos principais também é refletir sobre as possibilidades de utilização da gamificação no ensino. Acho que com essa nova onda da educação, né, que veio após o ensino remoto e que vai vir, né, posteriormente a esse ensino remoto, num futuro próximo, né, fez com que a gente repensasse, né, muitas das nossas práticas, que a gente olhasse para a tecnologia de uma forma diferente. Ontem mesmo, a professora Ana estava falando, né, acho que alguém comentou ao longo da palestra dela, sobre o uso do celular na sala de aula, que sempre foi uma coisa que eu problematizava muito, como é que a gente pesquisava tanto sobre incluir tecnologia na sala de aula, e os celulares, eles eram os vilões da história, né? Então, as escolas proibiam o uso, então era tudo muito contraditório. Como Luana falou, eu trabalho com esse estudo, né, de tecnologia voltado para a educação desde a minha graduação,
e é uma temática que eu gosto muito de pesquisar, porque eu também sou professora de educação básica. Atualmente estou como professora nos estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba. Trabalho em escolas no ensino fundamental e ensino médio, e é uma preocupação para mim também incluir a tecnologia na minha sala de aula, trazer ferramentas diferentes, porque a gente sabe que no contexto atual, né, em que os nossos alunos vivem, é imprescindível que a gente traga também a tecnologia para a sala de aula. E aí, antes de nós começarmos, eu queria que vocês pensassem aí, o que vocês entendem por gamificação? Já ouviram falar? Já estudaram sobre? E eu queria que vocês pensassem sobre gamificação e resumissem esse pensamento a 2 palavras. Eu vou colocar um link aqui no chat, certo? E vocês vão colocar essas 2 palavras lá nesse link, né, para a gente ver aí como é que está esse conhecimento prévio sobre gamificação, porque é a partir daí que nós vamos iniciar, né, a nossa discussão. Só um momento que eu vou colocar aqui o link e vou dar alguns minutinhos para que vocês possam acessar o link e colocar essas 2 palavrinhas. Tá? O link está aí no chat, então vocês vão lá, clicam e pensem o que é gamificação para vocês e resumam isso em 2 palavras. Se não conseguir 2, pode colocar uma também, mas é interessante que todo mundo coloque pelo menos uma palavrinha lá. Então, vou dar aqui 5 minutinhos, tá? Enquanto isso, deixa eu ir aqui no meu slide. Enquanto vocês vão lá colocar essas 2 palavrinhas, vou deixar esse slide sendo projetado aqui, são alguns combinados, né? A gente está iniciando agora às 9, e por volta de 10, 10 e 15, isso pode variar, dependendo, né, de como siga aqui a nossa dinâmica, a gente vai ter um intervalo de 15 minutos, né? Acho interessante esse intervalo para a gente poder levantar, tomar uma água, fazer um lanche rápido, e aí a gente retoma 15 minutos depois para finalizar, né, a nossa oficina. Aí, outras orientações, como microfones devem ficar fechados, acho que nem preciso dizer, todo mundo já sabe, e vocês podem interagir muito pelo chat. Os monitores que estão aí vão me ajudar nesse trabalho de, se alguém tiver uma pergunta mais imediata, vocês, monitores, podem abrir o microfone, interromper, né, porque às vezes a gente não consegue ver o que está rolando lá no chat, mas o interessante é que a gente interaja bastante, certo? Então, vamos lá. E aí, pessoal, estão conseguindo acessar o link? Sim, eu até já coloquei minhas palavras lá, tudo certo. Ok, então vou aguardar aí mais 2 minutinhos, tá? Para dar tempo de todo mundo acessar. Estou vendo aqui que já temos muitas palavras, né, sendo colocadas. Daqui a pouco vocês vão poder acessar também as respostas. O link vou colocar aqui de novo. Perdeu nos comentários. Ok, tá aqui, Andressa. Acabei de colocar novamente. Só é difícil colocar 2 palavras. Porque como o número do público era grande, né? A gente tinha um total de inscritos superior, então, se eu colocasse mais palavras, acho que a gente podia não conseguir suportar aqui a nossa nuvem de palavras a quantidade. Mas, pelo que eu já estou observando aqui,
muitos de vocês já têm mais ou menos uma ideia, né, do que seria a gamificação. E essa ideia, ela segue a lógica mesmo, né, do que a gamificação nos apresenta. Então, se a gente já puder encerrar, para a gente vou compartilhar aqui, certo? O resultado. Deixa eu encerrar aqui o compartilhamento. Alterar aqui. Para que vocês consigam ver o resultado. Não, esta. Temos aqui algumas guias abertas. Acaba aqui. Vamos lá. Estão conseguindo visualizar, pessoal? Então, olha só. Essa aqui é a nuvem de palavras que se formou, né, a partir do que vocês entendem por gamificação, né, do resumo que vocês fizeram aí, 2 palavras. E só para a gente iniciar essa discussão, aparecem aí, né, 2 palavras que, na verdade, é uma palavra só, que é jogo e jogos, né, que estão aí em destaque. Ainda tem gente, né, inserindo, e aí vai se modificando um pouco a nuvem, mas quem não inseriu pode inserir. Então, se vocês observarem, jogos, jogo, games, interação, dinâmica, interatividade, essas palavras que aparecem em tamanho maior, foi porque uma quantidade maior de pessoas colocaram, né? Então, a palavra se repetiu algumas vezes, por isso que ela aparece aí como ênfase. E a gamificação, ela tem tudo a ver, né, mesmo com os games, com os jogos, com interação, com engajamento também. Eu estou vendo aqui que alguém colocou engajamento, essa é uma palavra muito importante na gamificação, e vocês vão entender por quê logo mais. Ferramenta, aplicativo, estímulo, atividade competitiva também apareceu aqui, ótimo, excelente. Então, pessoal, mais ou menos aí já deu para me ter uma ideia de que vocês têm também uma ideia, né, do que seria a gamificação. E aí, quem ainda está colocando as suas palavras, pode ir colocando, eu vou só parar de compartilhar aqui, e no final, né, da nossa oficina, a gente vai abrir, né, uma nova nuvem de palavras, e aí eu quero ver depois se as mesmas palavras que vocês inseriram agora no início vão ser as palavras que vocês vão inserir no final, tá certo? Então, ao longo da oficina, vocês já vão pensando nisso, vão pensando aí, quais foram as 2 palavras que vocês colocaram agora, e se depois, né, de tudo que a gente vai discutir aqui, vocês permanecem acreditando que essas 2 palavras resumiriam o que é a gamificação. Vou voltar aqui para projetar os slides, para que a gente comece. Ok. Então, estão visualizando, né? O slide já, novamente. Ok. Então, pessoal, vou ver aqui um zoom para a gente conseguir enquadrar melhor. Então, para começo de conversa, a gente precisa pensar no seguinte. Precisamos pensar que todos os seres humanos, eles desde a infância, nós nos interessamos por jogos, né? Os jogos, eles são um atrativo para todos os seres humanos. E desde os primórdios da humanidade, que a gente já se interessava por jogos, né? E esses jogos, eles eram motivados por uma disputa, né? E se a gente for pensar, lá na época dos homens das cavernas, essa disputa, ela acontecia por comida. Então, havia uma competição e a disputa era o que motivava, né? Fazia com que os homens, eles ali interagissem e a fim de atingir esse objetivo, que era se alimentar. Hoje em dia, se a gente for pensar nos dias de hoje, né? A gente vai pensar nos jogos online,
que a maioria dos nossos alunos aí se interessa por eles. Eu sou professora do ensino fundamental e de ensino médio, então eu atendo um público, né, de adolescentes para jovens, e esse público que eu atendo nas duas escolas que eu trabalho, parece que eles vêm no mesmo perfil, né? De gostar dos jogos, de se interessar muitas vezes até mais pelos jogos do que pelo próprio conteúdo que a gente está lá inserindo na nossa sala de aula. E isso é algo que precisa fazer com que a gente reflita e repense as nossas práticas, né? Se um jogo é mais interessante para o meu aluno do que o conteúdo que eu estou oferecendo para ele na minha sala de aula, que posteriormente ele vai precisar utilizar, né, para acessar o Enem, para ter um emprego, para dar seguimento à sua vida. Então, a gente precisa mesmo repensar e incluir, né, essa dinâmica dentro da nossa sala de aula. A gamificação, ela, como uma estratégia pedagógica, ela vai incluir a competitividade, né, dentro da nossa sala de aula. Então, a gente precisa pensar, né, que se os alunos, eles se interessam tanto por esse estilo de jogo que traz essa competitividade, por que não trazer isso também para as nossas aulas? E a fisiologia, ela explica muito bem por que é que os nossos alunos, eles se interessam tanto pelo jogo, né? Na verdade, os jogos, eles vão trazer essa lógica, né, de recompensa, né, para o nosso cérebro. E isso, né, libera no nosso organismo uma quantidade, né, de dopamina muito grande, e aí o anseio por prazer, pelo prazer de estar ali na competitividade, até conseguir atingir o objetivo, ele vai fazer com que a gente queira, né, se envolver muito mais naquela atividade, e é por isso que a gente fala que os adolescentes hoje, eles são viciados em jogos, né? Então, os adolescentes estão ali viciados nos jogos, não querem parar para nada. Às vezes, os alunos conversando comigo, né, na sala, professor, olha, eu estou com sono hoje porque ontem eu fui dormir de 4 horas da manhã. 4 horas da manhã, meu filho, fazendo o quê? Não, professora, eu estava jogando, porque eu estava tentando passar de uma fase e eu não estava conseguindo. Então, eu só fui dormir quando eu terminei de jogar, quando eu consegui ultrapassar aquela fase. Então, observem como essa dinâmica, né, da competitividade, de passar de fase, faz com que a gente fique tão compenetrado que, às vezes, a gente não consegue nem ver o tempo passar. Então, já pensando nisso, deixa eu passar aqui. Eu queria que vocês se perguntassem. Eu meio que já falei, né, do perfil dos meus alunos, mas eu queria que vocês se perguntassem aí quem é professor, mas quem não é professor, quem ainda é estudante, pode pensar nos adolescentes que você conhece, da sua família. E eu queria que vocês refletissem comigo. Eles são competitivos? Em que nível está a competitividade desses adolescentes? Na escola, os alunos normalmente se engajam em atividades como gincanas, por exemplo, né? A gente, normalmente, nas escolas, nas atividades presenciais, né, as escolas gostam muito de promover esses eventos, né, no estilo de gincana. Quando esses eventos acontecem, há um engajamento por parte dos seus alunos, eles gostam dos jogos online. Então, são as primeiras perguntas que a gente precisa se fazer para inserir a gamificação na nossa sala de aula. E aí, se a resposta dessas perguntas for sim, então é um sinal muito positivo de que você precisa, de que você deve inserir sim a gamificação na sua sala de aula. Um jogo que os alunos gostam muito de jogar, e aí vocês vão até poder pensar aí nos alunos de vocês se é assim também, mas os meus, eles falam muito do Free Fire. Não sei se vocês conhecem como funciona a dinâmica do jogo, mas eu fui atrás de conhecer, né? Eu não jogo, mas fui atrás de conhecer como é que funciona a dinâmica do jogo, porque os meus alunos, eles comentam bastante que jogam esse jogo. Então, bem rapidinho, resumidamente, para quem não conhece, como funciona a dinâmica do jogo, o jogo do Free Fire, ele funciona assim, ele é jogado online, então, o jogador, né, ele tem um avatar, né, quem aí jogar o jogo e eu estiver falando alguma bobagem, pode me corrigir aí no chat, tá certo, pessoal? Então, o jogador, ele tem um avatar, esse avatar, ele vai passando de fases,
né, o jogo ele simula um cenário de guerra, né? Então, a ideia é que você, para conseguir vencer, você precisa matar os seus oponentes. Então, esse avatar, ele vai passando de fase, ele vai conseguindo premiações, como, por exemplo, conseguir armas mais potentes, conseguir algo que proteja ele do ataque do oponente. Então, o jogo, ele também permite que, além de você jogar de maneira individual, que você jogue também em equipes, né? Se formam equipes, e as equipes, elas tentam vencer juntas, criam estratégias. Então, é um cenário muito realista, minha gente. Quem já conseguiu ver, assim, é um cenário super realista. Parece que você entrou ali num mundo novo, né? Então, esse jogo, ele diz muito para a gente do que é interessante para os nossos alunos, né? E aí, mais na frente, vocês vão entender por que eu estou usando esse jogo como exemplo, porque eu vou usar ele como exemplo lá na frente também. Então, só para a gente seguir aqui, vamos começar definindo o que é gamificação. Vocês falaram lá para mim, né, nas respostas de vocês, muito jogo. A maioria respondeu jogos, game. E aí, a gente precisa fazer essa diferenciação, porque eu gostaria de dizer para vocês que gamificação e jogo, ou aprendizagem por jogos, são coisas diferentes. Isso mesmo, minha gente, coisas diferentes. A gente fica assim, meu Deus, mas como é? Gamificar não é jogar, não é trazer o jogo para a sala de aula? Não necessariamente. E aí a gente vai entender por quê. Karl Kapp, ele diz o seguinte, ele define a gamificação da seguinte forma, que a gamificação seria o uso das mecânicas baseadas em jogos, da sua estética e lógica para engajar as pessoas, motivar ações, promover a aprendizagem e resolver problemas. Então, se a gente for pensar aí por essa lógica, já temos a resposta de que gamificação é diferente de jogo. Mas a gamificação, ela utiliza as mecânicas, as mesmas mecânicas que são utilizadas na maioria dos jogos. Então, a gente vai utilizar a estética do jogo, a lógica do jogo, né? Essa necessidade de você resolver um problema, de você passar de fase. Então, tudo isso que são, né, estratégias do jogo, né, que fazem com que a gente fique tão envolvido em um jogo, que a gente perca horas a fio tentando passar de fase. Então, são essas as estratégias, as mecânicas que a gente também vai utilizar na gamificação. Mas a gamificação não é necessariamente o jogo, certo? E, principalmente, a gamificação aplicada à educação. Porque a gente vai também, eu trouxe aqui alguns exemplos mais à frente, a gamificação, ela não começou inicialmente a ser utilizada na educação. Né? Ela, primeiro, antes de vir para a educação, já muito recentemente, né, que a gente começou a pensar em gamificação aplicada à educação, mas antes disso, ela era utilizada muito no mundo corporativo. Né? Então, assim, as estratégias de gamificação que a gente tem hoje na educação, elas meio que foram adaptadas lá do mundo corporativo. Então, por exemplo, não sei se eu já coloquei no slide seguinte, deixa eu passar aqui. Só resumindo aqui a diferença, antes de eu chegar no exemplo que eu queria dar. Então, olha só, gamificação e game, né? Gamificação versus jogos, né? Que foi a palavra que vocês usaram muito. O game é a utilização dos jogos. Jogos aí, os mais possíveis aí. Vocês podem pensar numa infinidade de jogos. Desde jogos que estejam no universo online, aos jogos que não estejam no universo online. Por exemplo, jogos de tabuleiro, os jogos que a gente brincava na nossa infância, né? A gente pode pensar, não sei se vocês conhecem, Rouba-Bandeira, Vivo Morto. Então, assim, muitas brincadeiras que a gente brincava na nossa infância, né? Aí a gente pode considerar como jogos. Mesmo elas não estando, né, no universo online, a gente vai pensar aí no jogo dessa forma, assim, mais abrangente. A gente vai pensar no jogo de damas, né, no jogo de cartas, incluam tudo isso aí. Já a gamificação estaria mais, né, como eu já falei, para essa
estratégia que utiliza os elementos dos jogos. E aí a gente vai pensar em algumas estratégias, pontuei aqui apenas, né? O reconhecimento, a pontuação, a recompensa, que são algumas das estratégias que são utilizadas nos jogos, né? É ter o vencedor, é você conseguir superar o seu oponente. Então, todas essas ideias aí, essas estratégias e elementos dos jogos, eles são aplicados à gamificação, certo? Então, só para a gente especificar melhor, para que isso fique bem claro, que a gente consiga diferenciar o que seria mesmo a aprendizagem baseada em games ou baseada em jogos. Então, essa aprendizagem baseada em games, ela seria, né, utilizar os jogos para melhorar a experiência de aprendizagem de um assunto e garantir resultados específicos. Aí eu trago o exemplo do banco imobiliário. Não sei se vocês conhecem. Esse banco imobiliário, em algumas escolas, ele foi adquirido, né, para trabalhar com as crianças e com os adolescentes, né? Ele é um jogo de tabuleiro que a gente simula, né, a questão de compra e venda. Então, é muito interessante para trabalhar com matemática, então, para trabalhar educação financeira. E vocês podem observar aqui, é um jogo analógico, né? Ele não está no universo digital. A gente, quando pensa em utilizar games na educação, a gente se volta muito para essa questão tecnológica, né? E não necessariamente. Esses games, né, esses jogos, eles são incorporados em elementos do design neles, que proporcionam a prática de habilidade em uma experiência diferente ao que o estudante tem no dia a dia em seu ensino. Então, essa dinâmica do jogo, ela transmite a gente, né, para, vamos dizer assim, para um universo paralelo, se a gente for pensar. Por exemplo, o banco imobiliário, você está simulando ali uma situação do mundo real, mas você não está vivendo ali no mundo real, né? Então, o jogo, ele tem essa característica. E aí, um outro exemplo, que é muito atual agora, que os adolescentes também gostam muito, que é o Minecraft, né, que já é um jogo, né, digital, ele está lá, então, trabalha muito essa questão de construção, então, através de blocos, os alunos, eles vão criando cenários, então, ele é muito interessante também para essa questão da criatividade, né, então, se criam cenários, se criam animais, e uma infinidade de outras coisas. Então, eu conheço adolescentes que passam horas jogando esse jogo com o objetivo, né, de formar uma fazenda inteira ou de formar uma indústria de alguma coisa, não tem. Então, assim, são alguns desafios que o próprio jogador ele pode se impor, né, na hora de jogar esse jogo. E o que faz também com que ele seja direcionado para essa realidade diferente da realidade dele do dia a dia. Eu vou dar aqui uma olhada rápida nos comentários. Se tivermos alguma pergunta urgente, viu, monitores? Vocês podem aqui falar, tá certo? Abram o microfone e me digam, porque a gente já pode ir respondendo ao longo da oficina. Não tem nenhum problema de me interromper, não, tá certo? Então, e aí o que é jogo? A gente viu lá, né, aprendizagem baseada em jogos, né? E a gente tem uma diferença dessa aprendizagem baseada em jogos para o jogo propriamente dito. Por quê? Porque na aprendizagem baseada em jogos, a gente tem um objetivo claro de que seja ensinado algum conteúdo específico para o nosso aluno. E o jogo propriamente dito, ele não necessariamente tem esse fim, né? O jogo, ele vai ser mais caracterizado, né, por pessoas que vão ali voluntariamente participar de uma atividade lúdica. O jogo ele vai ter mais essa característica da ludicidade. Então, não necessariamente a gente vai aprender nada, né? Seria ali utilizado só para um momento mesmo de entretenimento, mas ele tem também essas mesmas características, né? De ter regras, de espaço, de tempo, de ter essa questão da competitividade. Então, eu coloco aí um exemplo muito clássico, que é o jogo de futebol, né? Então, assim, a maioria, a não ser que você utilize os princípios, né, do jogo de futebol para trabalhar um conteúdo específico. Isso pode acontecer muito. Né? O meu esposo é professor de educação física e conversando com ele mencionou isso, né, que na educação física eles utilizam os esportes, né,
trazem o jogo daquele esporte específico, mas adaptam, né, para que fique, né, mais lúdico e para que se ensine alguma coisa específica. Então, quando faz essa transposição, a gente chama isso de aprendizagem baseada em jogo, né? O jogo, necessariamente, ele não tem esse fim de gerar aprendizado, é mais por uma questão de entretenimento mesmo. E aí, a gente chega, né, na palavra-chave da gamificação, para mim, que é engajar. Gamificar seria engajar. E aí, eu trago 2 exemplos claros de como a gamificação ela provoca esse engajamento. Professora Taberlane? Oi. Licença. Tivemos uma pergunta aqui de Franciele. Posso falar agora? Sim, por favor. Naturalmente, crianças e adolescentes parecem ser competitivos. Como associar isso com o trabalho de desenvolvimento de empatia, espírito de colaboração e cooperação? Ok. Quem fez a pergunta, Raquel? Por favor, repete o nome. Franciele. Franciele. Ok. Franciele, de fato, naturalmente nós somos competitivos, né, como a gente já tinha mencionado, e uma função nossa também, enquanto professores, enquanto educadores, trazer, né, essa discussão, né, da cooperação, essa discussão de que a competitividade, ela é sadia, mas até um determinado ponto. Então, vai partir muito da dinâmica que você vai estar utilizando na sua sala de aula, né, da maneira como isso vai ser abordado, para que essa consciência seja gerada também nos estudantes. Porque a gente vai gerar ali a competitividade entre eles, mas essa competitividade, ela precisa ser uma competitividade sadia, né? Então, é importante que as regras, elas apareçam, né, que elas estejam muito claras, sempre quando a gente vai trazer qualquer coisa de gamificação, de jogo, e aprendizagem baseada em game, as regras, elas são importantes por isso, porque elas nos impõem, né, determinados limites para que a gente consiga, inclusive, ser honesto com os nossos oponentes, né? Então, a infinidade de coisas que a gente pode aprender, né, a partir da gamificação e a partir dos jogos, da aprendizagem, ela vai além do conteúdo que você escolheu abordar, né? Você pode trabalhar todas essas outras questões de humanidade, de empatia, de respeito ao próximo. Então, tudo isso pode ser trabalhado também, né? Desde que nós deixemos, né, tudo isso muito bem estipulado. E aí, quando a gente pensar nas regras para a atividade que a gente vai produzir, a gente tem que deixar isso bem discriminadozinho para que os nossos alunos, eles aprendam a partir das regras, né? Como deve ser esse comportamento. Não sei se respondi a sua pergunta. Se não, você pode problematizar mais aí nos comentários, certo? Não tem nenhum problema. Mas a ideia é essa mesmo, a gente, através das regras que a gente estipula, fazer essa conscientização. Ok, Tanise, eu estou vendo aqui, está fazendo um comentário que é exatamente isso, Tanise. Realmente, jogar por jogar é diferente de utilizar o jogo como recurso de ensino-aprendizagem, de fato, né? Quando a gente joga de maneira despretensiosa, só como lazer mesmo, esse jogo, né, ele é diferente de quando a gente joga, né, com fins educativos. Né? E o mesmo jogo que a gente joga, né, de maneira despretensiosa, ele pode ser adaptado também para ser jogado, né, com fins educativos sem nenhum problema. E aí, continuando aqui o que a gente estava falando, gamificar é engajar. Então, essa palavra, para mim, é a palavra-chave da gamificação. Não tem como a gente pensar a gamificação separado da palavra engajamento. Por quê? Porque este deve ser o grande objetivo da gamificação no ensino, né? Então, a gente precisa pensar metodologias de gamificação que tragam o engajamento, porque eu acredito que essa também é uma das grandes falhas de alguns processos de ensino-aprendizagem,
né? Muitas vezes a gente fala assim, e aí isso é uma frase muito recorrente agora nesse ensino remoto. Eu mesma já falei ela inúmeras vezes. Ai, mas os alunos, eles não se engajam. A gente propõe uma infinidade de atividades e os alunos parecem que não estão interessados, que a gente está falando para as paredes. Acho que vocês também já devem ter refletido muito sobre isso, problematizado muito isso, porque principalmente nesse período agora de ensino remoto, né, é difícil para a gente, mas se a gente for olhar pelo lado do nosso aluno, também é muito difícil para eles conseguir esse engajamento, né? Muitas vezes essa distância, ela impede um pouco que esse engajamento ele aconteça da maneira como nós gostaríamos, né? Quando a gente está ali na sala de aula com o nosso aluno, diariamente, então esse contato, ele inclusive gera um compromisso maior com o nosso aluno, né? Então essa distância, ela pode fazer com que a gente, né, não consiga, né, esse engajamento do nosso aluno. Então, a gamificação, ela tem essa possibilidade, ela traz essa possibilidade de trazer esse engajamento que a gente tanto precisa e que a gente tanto reclama que não tem. Então, eu trago aqui 2 exemplos bem práticos, né, um voltado para o universo da educação e outro não. Eu não sei se vocês conhecem o aplicativo Duolingo, né? Ele é um aplicativo utilizado para aprender línguas estrangeiras e ele funciona como uma espécie de jogo. Então, a gente poderia compreender ele, né, como uma ferramenta de gamificação. Por quê? Quem já estudou através do Duolingo vai lembrar que funciona da seguinte forma. Você começa, né, no nível em que você está, se é iniciante, se é avançado, você vai escolher ali o seu nível, você vai passando meio que de fase, né? Cada vez que você vai aprendendo, vai realizando as atividades, vai passando de fase, você vai ganhando premiações também, né, ao longo desse processo. Né? Essas premiações, elas vão se acumulando, né? Você ganha, se eu não me engano, são moedas, é alguma coisa do tipo. E aí, esse processo, né, de premiação, esse processo de passar de fase, faz com que a gente se engaje mais no ensino. Então, é tipo como o jogo, né, que os alunos jogam, ficam até de madrugada e dizem, professora, eu precisava passar de fase, eu não estava conseguindo passar de fase, então, eu fiquei lá tentando até conseguir. Então, o Duolingo, ele traz um pouco dessa dinâmica. A Andressa está me dizendo aqui que ganha medalhas, né? Exatamente, mais ou menos isso. Eu utilizei o Duolingo, mas já tem um bom tempo, então não estou assim me recordando bem, mas eu sei que tem, né, essa estratégia de premiação para quando você consegue realizar as atividades da maneira correta. E o outro exemplo que eu trago aqui... Oi. Tem uma pergunta, pode ser agora? Sim, pode. Ouvindo. Professor José Marques perguntou: existem pais e professores que não acreditam que os jogos ensinam. Como descaracterizar esse pensamento? Sim, ok, Marcos. De fato, né, muitos professores e pais realmente não acreditam que o jogo ensina. Mas acho que a gente só pode trazer, né, essa consciência de que há uma possibilidade de aprendizagem a partir disso, né, através da conscientização mesmo. Hoje mesmo eu vou tentar mostrar para vocês como é possível aprender através do jogo. E eu espero que no final todos vocês estejam convencidos disso. E aí, se a gente for pensar nos jogos que os nossos alunos estão acostumados a jogar, esses jogos fora da sala de aula, às vezes a gente fica irritado, porque até na sala de aula eles querem estar jogando, não querem prestar atenção, mas há uma infinidade de aprendizados que são, né, desenvolvidos ali, mesmo quando eles utilizam esses jogos de maneira despretensiosa. Então, hoje, por exemplo, os alunos, eles conseguem realizar algumas atividades simples, como de fazer um upload, né? Coisas que, na nossa época, para a gente, era muito difícil, você tinha que fazer um curso de informática para aprender. Então, a gente pode pensar na questão do Minecraft, né? O quanto os alunos, eles desenvolvem a criatividade deles através desse jogo. Banco imobiliário também, como se aprende através desse jogo. Tinha lá numa escola que eu trabalhei, lá no Rio Grande do Norte,
tinha um jogo que a gente utilizava muito, que era o soletrando, né? Imitando o Caldeirão do Hulk. E, assim, a maneira como os meninos se engajavam, quando eu dizia assim, a gente vai fazer semana que vem a competição do soletrando. Então, eles já começavam, né, a fazer as torcidas, eles já começavam a estudar, porque eu dava uma lista de palavras, né, para que ficasse mais fácil. Então, o engajamento, ele era, assim, surreal. Então, a gente, de fato, criar essa mentalidade e provar também, através das nossas práticas, de que é possível aprender. E como é que a gente prova que é possível aprender? A gente prova, né, mostrando que o aluno, ele conseguiu assimilar o conteúdo que a gente está ali disponibilizando através dessa metodologia. Então, acho que é uma questão mesmo de trazer essa consciência. Porque como é algo ainda muito novo, né, então tudo que é novo, né, gera, né, um questionamento, gera uma dúvida mesmo, e isso é natural, né, mas aí é uma questão de mentalidade mesmo, de se abrir essa mentalidade. Se a gente for pensar com relação ao ensino remoto, gente, quem é que acreditava que seria possível ensino remoto, né, nas circunstâncias da educação brasileira? Se você me dissesse, há 8 meses atrás, olha, você vai ficar em casa, você vai ensinar os seus alunos através do computador, da internet, do celular. Ninguém vai para a escola. Eu ia dizer, você está ficando louco. Isso aí não vai ser possível nunca. E a gente sabe que a gente tem desafios hoje, né? Realmente não está sendo um mar de rosas, mas está sendo algo possível, né? Então, a gente precisa mesmo se desafiar, né? E fazendo é que a gente, de fato, aprende que pode ser feito. Então, não sei se respondi. Acho que a pergunta foi de André, foi? Gente, olha, vocês me... Não, professor José Marques. José Marques, desculpa. Eu tenho sérios problemas com nomes. Professora? Okay. Mais alguma? Pode falar. Em seguida, Sayonara faz um comentário muito pertinente. Ela diz o seguinte: é importante compreender que a aprendizagem não é apenas apreensão de conteúdos, mas desenvolvimento de competências e habilidades. Através dos jogos, as crianças desenvolvem autonomia e habilidades em áreas diversas. Metodologia disruptiva é sempre impactante. Nossa, perfeito, Sayonara. De fato, olha, além de... A gente vai utilizar, obviamente, na maioria das vezes, a gamificação para oferecer algum conteúdo, né? Para que o aluno assimile algum conteúdo. Por quê? Porque esse é o modelo que a gente está acostumado a fazer. Mas não necessariamente precisa ser só para isso. Porque as outras habilidades, né, que são desenvolvidas também através dos jogos, da gamificação, elas são imprescindíveis para essa constituição do aluno enquanto ser humano mesmo. Então, excelente seu comentário, Sayonara. É exatamente isso mesmo. E aí, pessoal, o outro exemplo que eu trago aqui, né, relacionado, né, ao mundo corporativo, ao comércio. Então, vocês já devem ter visto em alguma loja, em algum departamento, aquele quadro de funcionário do mês. Ou quem já trabalhou, né, em alguma empresa que traz essa dinâmica, vai entender muito bem o que eu estou falando. Então, como é que funciona essa dinâmica do funcionário do mês? Então, vamos pensar no setor de vendas, tá? Então, a gente vai ter os vendedores ali, né, funcionários daquela empresa, e é proposto a eles que quem vender mais, né, quem se destacar naquele mês, vai receber uma premiação, que pode ser uma premiação, uma bonificação do salário, e aí pode ser, né, um reconhecimento, uma promoção, algo do tipo, e o vencedor é colocado lá, né, no quadro, né, uma foto dele como funcionário do mês, é dado esse reconhecimento também público. Então, observem como só o fato, né, de a gente ter esse reconhecimento público e, às vezes, esse reconhecimento financeiro, né, através da bonificação do salário, como isso vai engajar muito mais os funcionários. Então, em empresas que trabalham com essa dinâmica, é perceptível que os funcionários, eles acabam, né, se engajando
tentando vender mais, gera ali uma competição, né? Porque a competição, ela é importante para que a gente se engaje mais. Quando há competição, naturalmente, a gente se engaja mais naquilo que precisa ser feito, né? Eu falo muito lá no meu Instagram sobre produtividade, e tem muita gente que fala assim, mas eu fico procrastinando, não consigo fazer as coisas que me proponho. E uma coisa que eu sempre gosto de fazer para não procrastinar é gerar essa competitividade e essa premiação. Então, olha como a gente utiliza a gamificação até na nossa vida, e a gente às vezes nem reflete sobre isso, né? A gente se premia. Vou terminar tal atividade, quando eu terminar tal atividade, eu vou poder assistir um filme. Eu vou poder pedir uma pizza e comer uma pizza. Eu vou ter que fazer essa atividade aqui. Então, eu vou dividir isso em etapas. Eu terminei a primeira etapa, estou mais perto do que longe do final. Então, olha como essa dinâmica dos jogos, né, fazem com que a gente se engaje até em atividades que estão, né, para além, né, da educação ou do mundo corporativo, atividades do nosso dia a dia mesmo. Então, aqui a gente tem esses dois exemplos de gamificação, né, que podem ser aí mais ilustrativos para que a gente entenda. E aí eu queria trazer esses dados aqui, que são dados que eu considero que são muito importantes, até para responder a pergunta que vocês me fizeram ainda há pouco, né? Com relação a como é que a gente vai provar para os professores e para os pais que com os jogos a gente aprende. Quem aí estiver precisando provar isso, já pode fazer o print aí dessa tela. Os alunos tendem a armazenar 90% das informações durante a execução de uma tarefa, como no jogo. Já no modelo tradicional, em que os professores apresentam a matéria oralmente, a retenção é de até 20% para a maioria dos alunos. E isso aí é comprovado, minha gente, cientificamente, né? A gente tem como comprovar que quando nós nos engajamos na atividade, a gente aprende muito mais do que quando só a gente ouve, né? Que é normalmente como é feito essa transmissão do conhecimento de maneira tradicional. O professor lá na frente, né? Explicando o conteúdo, o aluno lá sentado, né? Acompanhando. Então, essa retenção do conteúdo, ela vai ser muito inferior ao esperado. Imagine aí, você está dando 1 hora de aula. E dessa 1 hora de aula, eu sou péssima com conta, mas vamos supor que 20% dá o quê? Vai dar 10 minutos? Acho que não dá não, 10 minutos, dá menos que isso. Então, assim, imagine, você passou 1 hora falando, o seu aluno não captou nem 10 minutos do que você falou. É preocupante. Mas aí está uma prova de que, quando a gente se engaja, porque o jogo, ele traz essa característica, né, do engajamento muito latente, então a gente acaba aprendendo muito mais. Então, quando alguém diz assim, ninguém aprende jogando, não. Jogo é só para diversão mesmo. Mostra esses dados aí, que aí você já desbanca a pessoa. Então, agora a gente traz essa pergunta, que é uma pergunta que nós vamos responder juntos, que nós vamos construir juntos a resposta. Como gerar engajamento na educação através da gamificação? Então, é isso que nós vamos agora responder juntos. Eu vou trazer agora para vocês alguns dos elementos que a gente precisa incorporar nas atividades, né, que nós vamos produzir, pensando que serão atividades gamificadas, justamente para que o aluno ele se engaje, ok? Então, olha só, a gente tem aqui algumas mecânicas semelhantes às mecânicas de jogos, que são as mecânicas que a gente precisa acionar para gerar o engajamento. Então, primeira coisa, realizar esse sistema de pontos, né? Então, a gente tem uma atividade para ser realizada, então, cada questão ou cada fase dessa atividade, você vai conseguir acumular tantos pontos. Já é mais ou menos uma coisa que a gente faz quando faz avaliação, quando faz prova no modelo tradicional, né? A gente delimita, né? Cada questão daquela tem tantos pontos, então o aluno já sabe. Se tem 5 questões e cada questão vale 2 pontos, se eu só acertar 2 questões, eu só vou ter 4 pontos.
Então, isso também, essa consciência, né, desse sistema de pontos é muito importante, porque o aluno ele vai saber o quê? Não, com 4 pontos eu não estou aprovado, não, então eu preciso acertar mais. Então, normalmente a gente vai se engajar mais para tentar acertar mais. A dinâmica também de placares, de ter placares, quando a gente faz atividades, né, competitivas. Então, tal equipe fez tantos pontos, ou tal aluno fez tantos pontos, tal fez tantos pontos, e deixar isso muito bem visível, porque isso também vai gerar ali, né, a competitividade. Níveis de dificuldade. Então, normalmente, começar, né, pelo nível mais facinho. Então, faz fase 1, fase 2, que é mais ou menos o que os jogos fazem. Né? Você começa numa fase bem fácil, né, e aí você diz, isso aqui é muito fácil. Aí você vai passando, até que você chega numa fase que é difícil de você passar, e aí você começa a persistir até conseguir, né, passar daquela fase. E a questão de restrição do tempo também é uma mecânica que a gente pode utilizar. Definir uma quantidade de tempo para realizar aquela atividade. Então, você tem 2 minutos para fazer. Não conseguiu fazer em 2 minutos, acabou o tempo. Então, que é muito o que as gincanas fazem também, né? A gente for pensar no Passo-Repassa, aquele programa da televisão, que a gente adapta muito para as escolas. Quem aí nunca brincou de Passo-Repassa na escola, né? Que atira a primeira pedra. A gente adapta muito e essa dinâmica do Passo-Repassa, né, contando o tempo, para você responder a pergunta, quem responder primeiro, quem não responder leva uma torta na cara, quem responder errado vai levar a torta na cara. Então, essa dinâmica, né, também de contagem de tempo, de você ser mais veloz que o outro, faz com que a gente se engaje mais. Então, todas essas mecânicas aqui, elas vão proporcionar um engajamento. Então, sempre que nós estivermos pensando em trazer uma atividade gamificada para a nossa sala de aula, vamos pensar em acionar essas mecânicas aí. Aí, algo também muito importante é pensar numa estética visual, certo? Então, observem aí. Qual dessas imagens ela é mais atrativa para vocês? Então, a gente tem aí essa primeira imagem, né? Que a gente vê que é algo feito de maneira mais, vamos dizer assim, não vou dizer nem amadora, mas que não é tão atrativo, né? A gente tem, aqui são 2 tabuleiros, né, de xadrez, para você jogar online, mas o segundo aqui, né, esse que traz as imagens, né, em preto e em marrom, em bege, ele é muito mais atrativo, né? As peças parece que estão ali em 3D, posicionadas. Então, a gente sente até uma vontade maior de desviar o olhar para essa segunda imagem. Então, vai fazer uma atividade gamificada que esteja, né, ancorada no universo virtual, online, vamos pensar também nessa estética, nessa apresentação visual daquilo que está sendo proposto, né? A gente pensa muito assim, em slide mesmo, pessoal, slide. Se vocês forem pensar em participar de uma palestra, ou de uma apresentação, ou até mesmo vocês forem ministrar, ou a aula que a gente ministra no nosso dia a dia, quem é que aguenta uma apresentação de slide em que a pessoa preenche todos os espaços de texto, né? Só tem texto de cima a baixo, não tem um título mais destacado com uma letrinha maior, para a gente pelo menos desviar um pouquinho da atenção para o título, não tem cor, então ninguém aguenta, a Andresa tá respondendo aqui, né? Ninguém aguenta, né, participar, porque fica chato, né? Exatamente. Então a gente tem que pensar também nessa estética. Sempre quando a gente for apresentar um material, qualquer que seja ele, é muito importante pensar nessa questão estética, né? O que é mais atrativo, o que é mais bonito, e a gente vai pensar e direciona isso para o nosso público, né? Se é um público jovem, um público infantil, então, essa estética, ela precisa ser pensada exclusivamente para o público que a gente vai atender. Então, tudo tem que chamar a atenção, como o Tanis está dizendo aqui no chat. Exatamente, Tanis. Tudo precisa, né, ser chamativo, precisa chamar a nossa atenção, despertar a nossa curiosidade. Então, é muito importante. Eu gosto muito de trabalhar com imagem. A imagem, ela desperta um pouco da nossa atenção, da nossa curiosidade, muito mais do que o texto. Então, às vezes, você consegue dizer tudo que você diria num parágrafo de 8 linhas,
uma imagem. Então, utilizar imagens, utilizar esquemas, utilizar gráficos, funciona muito melhor para o nosso cérebro do que se a gente tiver só texto corrido o tempo inteiro. Aí, a gente também pode utilizar, para promover esse engajamento, a lógica do jogo. Então, com relação à lógica dos jogos, a gente vai trazer para as nossas atividades gamificadas. A questão da cooperação é muito importante, né? Tem aí a cooperação e a competição, né? Elas são opostas, mas elas também um pouco que se complementam. A gente vai pensar na questão da cooperação no sentido de trazer atividades em que os alunos consigam realizar elas em grupo, né? A gente meio que já faz isso em atividades, né, mais pontuais. Por exemplo, apresentação de trabalho, de seminário. Então, muitos alunos têm uma dificuldade em falar em público, têm dificuldade de transmitir, até estudou e sabe do conteúdo, mas na hora de transmitir isso, tem problemas. Então, se junta ali com um colega que tem mais um jeito para isso, e aí consegue apresentar um trabalho de uma forma mais completa, vamos dizer assim, do que fosse ele sozinho, ou ele se sente até mais, vamos dizer assim, à vontade, porque não está sozinho ali na frente da sala, para todo mundo ver, tem mais ali os colegas do lado. Então, essa questão da cooperação, ela é muito importante, até para que os alunos, eles aprendam esses princípios também, né, que são importantes para a nossa vida. A competição, ela também precisa aparecer, por quê? Porque ela vai gerar na gente aquela vontade, né, de vencer, que já é natural de todos nós. A gente tem isso muito latente, né, desde a nossa infância. Então, eu tenho um filho de 2 anos e ele já tem isso da competição nele, mesmo sem ser tão influenciado. Então, qualquer coisa que a gente vai fazer e ele percebe que ele pode fazer primeiro que a gente, ele faz mais rápido e já faz. Ian ganhou. Então, para vocês verem, né, a criança de 2 anos já tem meio que essa percepção de que ganhar é bom, de que você competir com o outro, né, gera ali um prazer, uma sensação de prazer. Então, a competição, ela também precisa aparecer nas atividades, né, de maneira dosada, obviamente, para que a gente não gere, né, briga, discussão entre os alunos, né, isso precisa ser conscientizado também neles. A questão da exploração, né, de fazer com que eles explorem outros ambientes, explorem outras experiências, né? A curiosidade é algo também muito nosso do ser humano, né? Nós somos seres muito curiosos. A gente tem vontade de saber sobre as coisas que estão aí escondidas, né? Então, quanto mais escondido tiver, mais a gente tem interesse de querer saber. A gente é um pouquinho fifi, né? Vamos dizer assim. Utilizando essa palavra no sentido positivo, tá certo, minha gente? E aí, a questão do storytelling. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre o storytelling, mas o storytelling é a capacidade de você realizar boas narrativas. Então, se a gente for pensar, por exemplo, eu vou trazer aqui um exemplo bem prático para vocês entenderem todas essas. Vou em todas essas. A questão de corrida. Vamos pensar num jogo aqui de corrida. Então, a gente pode ter aquelas corridas de revezamento, né, em que cada um tem ali a sua parte, porque cada um vai percorrer uma distância e vai passar o bastão para o outro até que a equipe ganhe. Então, se tem um mais fraco na equipe, que não corre tão rápido, mas tem um que corre mais rápido, então o que corre mais rápido pode, né, suprimir ali a falta do que corre mais devagar. A competição também está ali presente, né? E se a gente for pensar nessa questão da exploração e do storytelling, imaginem uma corrida em que no cenário você precisa fugir de zumbis, né? Os adolescentes gostam muito, né, dessa coisa de zumbis, de vampiro, né? Então, pensem aí no jogo em que eles precisam fugir de zumbis. Então, essa questão da exploração e do storytelling estariam muito, muito atreladas. Por quê? Porque a gente precisaria criar uma narrativa, né? Precisaria ter ali todo um contexto de que
os zumbis estão invadindo a Terra, de que você precisa desviar do zumbi, porque senão você vai se tornar um zumbi também. Então, o storytelling, ele também é muito importante, porque quanto melhor for a narrativa, mais haverá o engajamento, né? A narrativa, ela faz com que a gente se transporte, né, desse mundo real para um mundo ficcional, né, ou para uma situação ficcional, e consiga aí, de certa forma, fazer com que isso gere na gente, né, uma curiosidade também, né, de entender qual vai ser o final dessa história, onde é que a gente vai chegar. Então, e passando de fase, e chegando em cenários diferentes. Então, o storytelling, ele é primordial. O storytelling, gente, eu estou vendo aqui Andresa falando nos comentários, né, não conhecia o storytelling. O storytelling, ele é utilizado em vários segmentos, né? Ele é utilizado muito no marketing digital hoje. Quem consegue ter uma boa narrativa, né? Consegue vender mais, consegue engajar mais na internet. Então, mais necessariamente essa capacidade, né, de contar histórias. Quem conta uma história melhor, engaja melhor. É tipo as histórias que a gente vai contar para as crianças na hora de dormir. Se for uma história muito chata, né, a criança, ela se desinteressa logo. Mas se for uma história legal, então ela começa, né, ali a engajar, começa a ficar curiosa para saber o final logo. Então, essa capacidade de criar essas narrativas que engajam. E aí, minha gente, a gente tem... Oi. Pois não. Tem uma pergunta. Vontade. Acredito que o nome dele seja Keren Oliveira. Uhum. Ele fez a seguinte pergunta: já viu o uso da gamificação para revisão? Já viu o uso da gamificação para revisão ou até mesmo avaliação de um conteúdo já aprendido? Como usá-la para introduzir um conteúdo novo? Ótimo. De fato, a gente utiliza muito gamificação, né, para revisar, né, para se certificar de que o aluno aprendeu, para avaliar também pode ser utilizado, mas as ferramentas que a gente vai aprender daqui a pouco, elas podem ser utilizadas para introduzir um conteúdo novo. Como? Para você fazer aquela avaliação diagnóstica que a gente fala. Para você tentar compreender qual é o conhecimento prévio que o seu aluno já tem daquele conteúdo. Então, por exemplo, a gente vai fazer daqui a pouco, né? Vou mostrar para vocês os quizzes, né? Que a gente vai produzir. Então, você pode produzir um quiz facilmente para saber o que o seu aluno já sabe daquele conteúdo. Então, é uma forma, né, de você utilizar, né, a gamificação para entender o conhecimento prévio do aluno. Né? Então, antes de você ministrar o conteúdo, você traz ali alguns questionamentos. Era justamente essa proposta que eu ia trazer, né, com os quizzes, né, para que a gente utilize eles, né, para ver também esse conhecimento prévio, não só para testar, né, se a aprendizagem ela foi de fato realizada. Então, uma forma de fazer essa utilização fazendo essa medição do conhecimento prévio. Ou você pode criar também algum jogo que introduza os alunos na temática e que gere neles curiosidade para que eles aprendam o conteúdo posteriormente também. É uma forma. Tem mais perguntas, Chanise? Temos um comentário. O comentário que Gilmara faz, Gilmara Cássia. Pode falar. Ela diz o seguinte: é válido ressaltar também que os jogos não auxiliam apenas no aprendizado dos alunos, mas também reflete como uma metáfora da vida. É importante perceber que o jogador tem apenas diretamente um adversário diante de si a ser derrotado, mas ele joga contra as adversidades, necessitando superar todos os desafios e as dificuldades, através de ações e alternativas. Vencer o seu oponente é também uma maneira de superar seus obstáculos. Exatamente. É perfeita essa reflexão. Muito bom, Gilmara. De fato, é isso mesmo. A gente vai, através, né,
dos games, dos jogos, a gente se supera também. A gente não só, né, supera o nosso oponente. À medida em que a gente vai conseguindo passar de fase, que a gente vai aprendendo um pouco mais. Então, tudo isso é uma autossuperação também. Então, pensar também na gamificação dessa forma é muito positivo, né? Porque faz com que esse processo de ensino-aprendizagem, ele seja também mais produtivo para o aluno, né? O aluno tem essa percepção de, nossa, eu não sabia disso, mas agora eu sei disso, então eu tô evoluindo, eu estou avançando. Então, essa percepção, ela é muito válida também. Então, pessoal, a questão da game... Oi, ainda? Tem outra pergunta. Sim, vai lá. Ela pergunta o seguinte, então, contar histórias com muita expressividade, tipo, envolvendo muito a tonalidade, linguagem não verbal também, né? Como se estivesse atuando, seria isso o storytelling? Pode ser também, não necessariamente. Não vai ser só storytelling se você fizer, né, essa entonação. Na verdade, o storytelling está mais para a narrativa que está sendo construída. E não como essa narrativa de você ter uma narrativa que engaje, essa narrativa que vai fazer, por exemplo, o seu ouvinte, o seu telespectador, ele se interessar pelo próximo capítulo. Por exemplo, filme usa muito estratégias de storytelling, né? Séries usam muito estratégia de storytelling. Por quê? Porque você termina um episódio e você quer ver o outro imediatamente. Porque como é que você vai sobreviver sem saber como é que foi o desfecho daquele episódio, minha gente? Que só vai estar no próximo. Ou às vezes não está nem no próximo, está nos 3 episódios à frente. Então, o storytelling é essa capacidade de fisgar a gente pela narrativa, sabe? Então, quem constrói boas narrativas consegue captar a atenção do seu telespectador. E quando a gente traz o storytelling para a gamificação, é justamente nesse sentido. Tentar captar, né? Tentar fazer com que o nosso aluno, no caso, né, da gamificação na educação, ele se interesse mais e se engaje mais naquela atividade. Estou vendo aqui que estão dizendo que o áudio está cortando. É o meu áudio, gente? Será que é a minha internet? Me digam aí se está assim para todos. Estava cortando anteriormente, mas agora está melhor. Está melhor, me avisem, tá? Porque vocês sabem que a internet é aquela coisa, né? A gente nunca sabe quando ela vai nos deixar na mão, mas vão me avisando aí qualquer coisa, certo? Às vezes ela dá uma oscilada. Eu hoje até vim para perto do roteador, que é para a gente ter tantos problemas. Mais alguma coisa, meninas? Posso continuar? Posso continuar? Sim? Pode sim. Ok, vamos lá. Então, a gente tem aí algumas características da gamificação que também podem ser observadas, que é a questão da interatividade, né? Que é gerada, né? Os alunos, eles interagem muito mais uns com os outros, eles interagem muito mais com o professor também. A questão de trabalhos em equipe, né? Que a gamificação ela pode proporcionar também, então, os alunos trabalharem mais em equipes, e que essas equipes sejam diversificadas também, né? Às vezes os alunos querem fazer aqueles grupinhos fixos, né? Então, a gente conseguir dar essa diversificada nessas equipes também é interessante. A questão dos objetivos, né, de aprendizagem, que se tornam muito mais palpáveis para o aluno, né? Às vezes, o nosso aluno, ele não se engaja nas atividades porque ele olha para aquilo e diz, eu vou usar isso quando na minha vida? Sempre que eu estou ministrando aula sobre oração subordinada, os meus alunos, eles volta e meia fazem esse questionamento. Professora, quando é que eu vou utilizar isso na minha vida? E aí, eu tento mostrar para eles que a oração subordinada, que a oração coordenada, ela está presente nos textos que a gente produz, de maneira escrita, de maneira oral. E aí, quando isso começa a fazer mais sentido na vida deles,
aí eles começam a se engajar mais. Então, esses objetivos de aprendizagem também precisam estar muito claros, né? Porque eles fazem com que o aluno ele se engaje mais. Essa utilização da tecnologia, que é muito atrativa, né, para os alunos nos dias de hoje. Então, quanto mais de tecnologia a gente utiliza, né, mais eles se interessam, mais eles se envolvem, porque metodologias mais tradicionais muitas vezes são chatas, são enfadonhas para os nossos alunos, até para a gente também, né, que virar para eles, que já são essa geração, né, X, Y, Z e por aí vai. Então, essa questão de resolução de problemas também, que é uma característica da gamificação, que ajuda também nesse engajamento, né? Então, quando eu tenho, né, um desafio, quando eu sou desafiado para resolver um problema, então eu me envolvo para conseguir atingir aquele objetivo. Então, essas características aí, elas são importantes e elas precisam, mais do que nunca, aparecer nas atividades que nós vamos propor, né, que são as atividades gamificadas que a gente vai se propor a realizar. O professor Sim Hampton Colley, acho que pronuncia assim, ele traz no blog dele 10 ideias específicas para gamificar a sala de aula. E aí achei interessante trazer isso para vocês, porque abre um pouco, né, o nosso leque de possibilidades de como utilizar a gamificação na sala de aula. Então, tornar os estudantes parceiros na elaboração do design da gamificação. Muito legal isso. Vai trazer uma atividade gamificada? Pede a opinião do aluno. Gente, a gente vai fazer uma atividade assim, assim. Vai ser uma atividade diferente. Eu estou pensando em fazer dessa forma. O que vocês acham? Querem sugerir alguma coisa? Muitas vezes a gente não ouve os nossos alunos, né? E a gente perde tanto em não ouvir. Olha só. Tá travando ainda, gente. Estou vendo agora os comentários. Mas digam aí se agora estão me ouvindo. Vejam aí, pelo amor de Deus. Alguém me diga. Tá tudo normal. Tá bom. Vou aqui citar um exemplo. Eu não conhecia o Minecraft. Nunca tinha ouvido falar. Né? E aí, o ano passado, eu propus aos meus alunos uma atividade. A gente estava até no Setembro Amarelo, foi na época do Setembro Amarelo, o colégio realizou um projeto, todo mundo se envolveu em prol desse tema e tal. E a ideia era que os meus alunos, eles produzissem material multimídia, eram alunos, acho que do 2º ano do ensino médio, de conscientização com relação à prevenção ao suicídio. E aí, a maioria, né, realizou vídeos, fizeram, tipo, encenações de cena, ou trouxeram só uma mensagem que alguém lia. E teve um aluno que produziu um vídeo todo utilizando o Minecraft. E aí, ele fez uma animação, né, era uma animação, simulando uma situação em que um jovem ia cometer suicídio. E eu fiquei, assim, encantada. Ele era o aluno mais calado da sala. Aqueles alunos que, às vezes, a gente nem percebe que ele está lá, de tão quietinho que ele era. E eu nunca imaginei que ele pudesse produzir um material tão interessante como aquele que ele produziu. E aí, quando eu propus a atividade e deixei em aberto que eles poderiam usar qualquer mídia, qualquer dinâmica de apresentação, então ele se sentiu à vontade e me apresentou essa possibilidade, né, do Minecraft. Eu não conhecia, ele me explicou o que era, e quando ele produziu o trabalho, eu fiquei encantada. Foi o melhor trabalho produzido naquela temática, foi o dele. E aí, para vocês verem como, quando a gente, né, abre essa possibilidade dos alunos colaborarem com as atividades que a gente propõe para que eles mesmos realizem, eles se engajam mais e eles também nos surpreendem bastante, porque eles conhecem mais esse universo digital do que a gente, né? Eu me considero uma pessoa digitalmente muito antenada, né? Mas volta e meia, os meus alunos me apresentam uma coisa diferente. Então, é importante que a gente, né, torne eles, né, parceiros nessa elaboração. Permitir segundas chances e terceiras, né? É importante também para que o aluno não se sinta derrotado, né? Logo de cara.
Então, permitir essas segundas chances é importante, né? Ele vai se sentir, não, eu não consegui da primeira, mas agora eu vou conseguir, vou me empenhar um pouquinho mais. Promover feedback imediato. O feedback imediato também é muito interessante. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas acontece muito comigo. A gente finalizou uma prova, os alunos ficam lá na porta. Professora, corrija a minha prova. Por favor, professora, corrija só a minha. Eles gostam de receber esse feedback imediato. Eles querem terminar a atividade e já saber quanto acertaram. Então, promover isso na gamificação também vai gerar mais engajamento. Eles já vão saber, vou terminar aqui, na sequência eu já vou saber como é que eu me saí. Tornar o progresso visível. Então, ele saber, né, que ele está passando de fase, que ele está acumulando tantos pontos, quanto falta para ele chegar na fase seguinte. Criar desafios ou missões, né? E aí, o storytelling vai entrar bem forte, né, nesse ponto, né? Porque quando a gente cria desafios e missões, a gente precisa construir ali uma narrativa. Dar aos estudantes voz e escolha. Então, por exemplo, você pode propor 2 atividades diferentes. Quem quiser fazer essa atividade faz essa, e quem quiser faz essa. As duas vão ter os mesmos objetivos, que é tratar o mesmo assunto, mas aí cada um vai fazer a que se sentir mais à vontade. Então, dar essa possibilidade de escolha também é interessante. Oferecer badges e recompensas individuais, né? Algum tipo de premiação. Não precisa ser premiação material, não, gente. Pode ser uma premiação, por exemplo, eu já vi professores que criam uma espécie de moeda, como se fosse uma moeda de troca para as atividades gamificadas na turma. Então, a cada atividade que você vai realizando, você vai acumulando essas moedas, e no final, essas moedas podem ser trocadas por alguma coisa física, ou podem ser trocadas por nota, por exemplo. Ou com relação a essas recompensas. Uma coisa interessante que você pode fazer é o seguinte, você realizou essa tarefa aqui. Então, na prova, você vai ter direito a retirar uma das alternativas de todas as questões. Então, vai aumentar a probabilidade dele acertar, porque ele vai ter menos alternativas para pensar. Então, a gente pode fazer várias estratégias, né? Gamificar é uma coisa que dá trabalho. Eu não tinha falado ainda isso, mas vou deixar isso agora bem frisado. Gamificar dá muito trabalho para o professor. A gente precisa estar disposto a trabalhar um pouco mais. Mas, em compensação, o retorno, ele é muito positivo. Quem já realizou qualquer atividade gamificada na sala de aula vai poder comprovar isso. O retorno dele é muito significativo. Fazer com que os estudantes criem um sistema de conquistas, né? Está muito aliado a essa questão que eu falei agora, das recompensas. Implementar tecnologia educacional e acolher os erros, enfatizar a prática, né? Outra coisa que a gente precisa pensar é isso, né? Quando a gente gamifica, e até quando a gente não gamifica, é muito importante também que a gente ensine os nossos alunos a acolherem os próprios erros. No erro, a gente aprende. E os alunos, às vezes, têm tanto medo de errar, que eles travam e não realizam. E aí a gente precisa trabalhar muito essa mentalidade, né? Por exemplo, eu gosto muito de, na minha sala de aula, fazer muita pergunta. Eu faço muita pergunta para os alunos. Quem já foi meu aluno, eu tenho aí as meninas que foram minhas alunas quando eu fui professora substituta lá na UFPB, vão lembrar. Eu fico o tempo inteiro fazendo pergunta, fazendo problematização, porque eu quero que os alunos participem, e na maioria das vezes os alunos não respondem porque ficam com medo de errar. Não, professora, eu acho que não está certo, não, mas a ideia é exatamente essa, não está certo, porque quando você erra, você aprende com o erro. Então, criar muito essa mentalidade, né? E a gamificação traz muito isso. Você não conseguiu passar de fase? Então, tente mais uma vez. Você vai tentar quantas vezes forem necessárias até você passar de fase. Porque vai chegar uma hora que você vai aprender qual é o ponto-chave que vai fazer você passar naquela fase. Então, é exatamente isso que a gente precisa, criar essa mentalidade, né, nos nossos alunos. Então, essas 10 ideias, elas meio que resumem
o que a gente precisa proporcionar para gamificar uma sala de aula, tá certo? Então, levar muito isso em consideração. E aí, eu estou vendo que a gente está 10h20 e eu já cheguei aqui para falar sobre o Kahoot. Mas a gente vai dar o nosso intervalo agora, tá certo? Então, como é que vai ser? A gente vai dar o nosso intervalo agora. Eu vou ali tomar mais uma aguinha. Vocês também. Podem tomar um café, minha gente, para acordar. Eu sei que às vezes é cansativo ficar assim na frente da tela. Para a gente que está falando não é tão cansativo, não, mas para quem está assistindo é. Então, a gente vai dar esse intervalo agora. Aqui no meu relógio, são 10h22. Então, quando for 10h37, a gente volta, certo? E nós vamos retomar falando sobre as ferramentas e ensinando como é que a gente pode utilizar essas ferramentas. Ok? Então, eu vou aqui